Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do professor Tadeu. Final do ano chegando, todo mundo desesperado para passar de ano e todo mundo também desesperado para passar no vestibular. Afinal de contas, tivemos no último final de semana a prova do Enem. Prova essa que vai ser comentada nas próximas videoaulas. Então fiquem atentos, não percam a resolução do professor Tadeu. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa parte de matemática financeira, atendendo a milhares, milhares e milhares de pedidos. E nos trata hoje da operação financeira chamada juros, que vai ser a nossa primeira parte. Então vamos entender do que se trata esse assunto. Vamos lá, vamos que vamos. Bem, os juros, para quem não entende, eu costumo dizer que é muito simples de entender. Quer ver uma coisa? Aquela conta do cartão de crédito que tu tens todo final do mês e paga, faz o seguinte, atrasa essa conta, não paga de propósito, atrasa assim uns 5 dias e depois você vai pagar. E observe o que vai acontecer com o valor dessa conta. Você vai notar que essa continha vai estar um pouquinho mais alta, né, do que você iria pagar inicialmente. Pois é muito fácil de entender juros, principalmente quando mexe no teu bolso. Então, é só ver que aumentou o valor que tu vai pagar. E esse valor que foi aumentado é o que a gente chama de juros, né? Então, cabe a nós saber calcular esses juros. Porém, nós temos dois tipos de regimes. Nós temos o regime de juros simples e o regime de juros compostos. E hoje nós iniciaremos com o regime de juros simples. Então, vamos entender como é o cálculo dos juros simples. Aqui tem uma breve definição do que é juros, né? Você vai dar uma lida depois sobre isso, ok? E eu quero apenas que tu entenda, indo logo para a parte prática, como é que eu faço para calcular juros simples. Eu preciso exatamente dessa fórmula aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes N. Então, toda vez que eu quiser calcular juros simples, eu preciso saber essa fórmula, onde J é igual aos juros, C é igual ao capital, I é a taxa de juros e N é o tempo. Todos esses elementos aqui, eles vão te auxiliar no cálculo dos juros. O capital é aquele dinheiro que vai estar dentro do problema. A taxa é o que faz realmente os juros crescer. E o tempo, né, é o tempo de quanto vai ser investido, ou se for uma dívida, de quanto tempo você vai pagar aquela dívida. Então, é muito simples de entender, principalmente tratando-se de juros simples. Vamos ver um exemplo bem prático e bem simples para você entender melhor. Vamos lá. Exemplo 1, olha só. Imagina que um cliente paga uma conta de R$ 100. Imagina que você é esse cliente. Com um atraso de 4 meses. Tu tens uma conta para te pagar e tu atrasa 4 meses e foi cobrada uma taxa de 10% ao mês a juros simples. Juros simples, olha o regime. A gente ainda não está falando de juros compostos. Qual foi o valor pago? É uma conta muito simples de se fazer, né? Você vai pagar R$ 100 com atraso durante 4 meses a 10% a cada mês que passa. Para eu fazer essa conta, eu só preciso saber da minha fórmula mágica. Ou, na realidade, eu preciso saber retirar cada elemento e aplicar na fórmula. Por exemplo, quem seria o nosso C no caso aqui? Ele é os R$ 100, né? Que é o capital, é aquele valor que foi investido, no caso, o valor que você vai pagar. Quem seria o tempo? 4 meses, que também foi colocado no problema. E quem seria a minha taxa? 10% ao mês, com um detalhe. Toda vez que você estiver trabalhando matemática financeira, eu já falei isso em aulas anteriores, que esse porcento ele significa uma divisão por 100. Então, antes de até mesmo resolver o problema, divide o 10% por 100. Olha só, dividindo 10 por 100, eu cancelo esse zero com esse zero, vai estar em notação decimal, que é 0,1. Então, eu vou trocar na minha fórmula 10 pelo 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Agora sim, a resolução. Jogando na fórmula, eu preciso saber da minha fórmula mágica, que juros é igual o produto do capital vezes a taxa vezes o tempo. Portanto, eu tenho o juros igual ao capital é 100, vezes a minha taxa, que é 0,1, vezes o tempo, que é 4. Então, eu tenho 100 vezes 4, 400 vezes 0,1, eu vou ter R$ 40.
Olha só que problema bem simples, né? Então eu tenho juros de R$ 40. Porém, o problema não queria saber qual era os juros, ele queria saber qual foi o valor pago. Ou seja, eu não paguei R$ 40, paguei R$ 40 de multa, mas qual foi o valor pago? O que eu tive que fazer para achar o valor pago? Pegar o meu capital inicial e somar com os juros que faz um total de R$ 140. Então, esse que foi o valor pago. E o nome que a gente dá para esse valor pago é o nome chamado de montante, ou seja, é aquele montante, é a soma do capital mais os juros. Você pegou aqui o capital de R$ 100 e somou com aquele acréscimo que deu de atraso, com os juros e ficou um total de R$ 140. Mas a partir dessa fórmula do montante aqui, eu posso ir mais além. Eu sei, por exemplo, que o montante é igual ao capital mais os juros. Mas quem é os juros? Não é o capital vezes a taxa vezes o tempo? Eu posso inicialmente pegar esses elementos aqui e jogar aqui no lugar dos juros. Ó. Ou seja, o meu montante vai ser o capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. E tu aprendeu com a tia Mariazinha que quando tu tem elementos aqui em parcelas, são os mesmos repetidos, eu posso colocar esse elemento em evidência, que significa que vai ficar a minha fórmula. O C vai entrar em evidência, significa que eu vou dividir por ele mesmo, olha só. Então vai ficar aqui C vezes C dividido por C aqui dá 1, mais a taxa, mais o tempo. Portanto, o montante é capital vezes o 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, o que eu aconselho vocês a termos de juros simples? Tem três fórmulas para te saber. Quando o problema pedir juros, você vai utilizar essa fórmula. Quando o problema pedir um montante, você pode utilizar essa relação aqui ou essa relação aqui, dependendo dos dados que o problema vai te fornecer. Então, o que é importante é que vocês tenham conhecimento dessas três fórmulas básicas aqui. Vamos em frente. Olha só. Mas é claro que nem tudo é flores, né? No problema passado eu te dei um cálculo com um prazo inteiro. Aqui a gente vai te dar um cálculo com prazos fracionados. O que significa um cálculo com prazos fracionados? Eu vou já te exemplificar. Dá uma lida no problema. Um cliente pagou uma prestação de R$ 840 com atraso de 18 dias. E a loja cobrou juros de mora de 2,1% ao mês em regime de juros simples. Qual o valor pago? Naquele primeiro problema inicial, tu tinhas a seguinte situação. Tu tinha que o tempo era mensal e a taxa era mensal. Nesse caso, eu tenho meu tempo que está em dias e minha taxa está em mês. Eu sempre tenho que estar em harmonia com essas duas relações. Eu sempre tenho que ter tempo em mês, taxa em mês, tempo em dias e taxa em dias, tempo em ano e taxa em anos, enfim. Sempre tem que estar de uma maneira na mesma unidade, digamos assim. Não é o nosso caso, não é o caso do nosso problema. Então, o que a gente vai aprender a fazer agora? A calcular com esses prazos. Vamos lá. Vamos tirar os dados do problema. Olha só. Capital não vai mudar, é R$ 840. N, que é o nosso prazo, o cara atrasou 18 dias. E a taxa, que eu já estou dividido por 100, observa bem que era 2,1, como eu já dividi por 100, já ficou 0,21% ao mês, ok? Está em mês. Então há uma discrepância aqui, há uma diferença muito grande. Aqui está em dias e aqui está em mês. E eu preciso fazer com que isso aqui fique em harmonia. Olha só, vamos ver como é que isso vai ficar. Primeiro eu tenho que entender que em regime de juros simples, ele quer saber qual é o montante, tá? Qual seja, qual é o valor pago, qual é o montante. Em regime de juros simples, eu tenho que entender que um mês vai sempre ter 30 dias. Em um ano vai ter 360 dias. Essas relações aqui eu não posso esquecer quando eu trato de regime de juros simples. Não estou falando de juros compostos, que é outra história. Como a gente está trabalhando com juros simples, nós vamos adotar esse critério. Então vamos em frente. Vamos lá. Resolução. Olha só. A taxa, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 30. Só voltar aqui para vocês entenderem e ver porque eu fiz
essa divisão por 30. Olha, ou eu transformo a taxa em uma taxa diária, ou eu transformo o tempo em mês. Só que observa que para eu ter um mês, eu teria que ter no mínimo 30 dias. E eu não tenho 30 dias, eu tenho 18 dias apenas. Então fica inviável fazer essa transformação. O mais viável seria eu transformar essa taxa que ela é mensal, ou seja, cada mês que atrasa, para uma taxa diária. Então o que eu posso fazer? Ora, se um mês tem 30 dias, eu tenho que pegar essa taxa e dividir por 30. Dividindo essa taxa por 30, eu consigo encontrar uma taxa correspondente para cada dia do mês. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu peguei 0,021 e dividi por 30. Achei uma taxa diária que equivale a 0,0007, ou seja, cada dia que passa eu vou pagar essa taxa de juros. Afinal, não passou nem um mês. Agora, é só jogar na fórmula do montante. Olha só, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Eu quero saber o montante. Então, olha só, eu jogo o capital, que é 840, esse 1 permanece na fórmula, mais a minha taxa, mais o tempo, que é 18. Muito cuidado, tem gente que gosta de fazer primeiro isso daqui, 1 mais 0,0007. E observa que tu tens um produto aqui, tu aprendeste isso lá na Quatia-Mariazinha, que existem prioridades entre as operações. Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, eu devo priorizar essa multiplicação. Então, primeiro eu vou fazer esse produto para depois tomar com esse 1 aqui. Observa, vai ficar 840 vezes 1 mais o produto desses dois, que deu 0,0126. E agora fica fácil, vai ficar 840 vezes 1 mais 0,0126 dá 1,0126. Portanto, eu vou ter um montante de R$ 850,58 que tu vais pagar porque atrasou 18 dias. Pronto, esse foi um exemplo com cálculos fracionários. Agora vamos para uma questão do último exame do Enem, para que a gente possa entender como é que vai ser mais ou menos cobrado nas nossas provas de vestibulares que estão se aproximando. Essa questão foi referente ao Enem de 2001. Ainda não tenho em mãos a prova de 2002, então resolvi pegar essa questão. Que é uma questão bem interessante, que diz assim, ó, um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquise o rendimento e o imposto a ser pago em dois investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Você tem uma informação com referência às duas opções que o nosso investidor tem. Para o jovem investidor ao final de mês, a aplicação mais vantajosa é: observa a dica, sempre olha as opções antes de resolver a questão. Às vezes as opções te dão dicas sobre aquela resolução, olha só. Aí ele diz que na letra A, a poupança, pois totalizará um montante de 502. A letra B, a poupança, pois totalizará um montante de 502. O que eu quero é que tu observe que em todas as opções ele está citando a palavra montante, ou seja, tu já sabe que tu vais ter que encontrar. Vais ter que encontrar um montante, então tu já sabe mais ou menos por onde tu vai começar. Ele quer saber qual é a aplicação mais vantajosa. Se é a poupança, ou seja, tu vais abrir uma conta poupança ou tu vais abrir uma conta CDB. Sendo que a cada mês de rendimento mensal, tu tem essa taxa aqui para poupança e essa para CDB. E para imposto de renda, ó, aqui no caso é isento, ou seja, aí não vai pagar nada. E aqui 4% sobre o ganho. Então observa que aqui no investimento CDB, ele vai ter essa taxa e vai ainda gastar 4%, vai ser descontado. Então vamos ver qual é que vai ser mais vantajosa. Essa aqui era o X dessa questão aqui, ó, que ele vai pagar, olha, tem um imposto a ser pago. No primeiro ele não tem aqui e no segundo ele tem. Então vamos ver qual seria, se seria a poupança ou o CDB. Vamos começar com a poupança. Bem, o meu capital é o R$ 500, como pode observar na resolução, né, na questão.
A minha taxa é 0,560 e eu já estou dividindo por 100. Não pode esquecer, esse detalhe é muito importante. Aqui dividindo por 100 vai dar 0,056 ao mês. E o meu tempo é um mês. E eu quero saber qual o montante que eu vou acumular com isso daí. Fazendo as nossas continhas na fórmula, que tu já sabe que o montante é igual ao capital, 1 mais a taxa vezes o tempo, tu vais ter 500, que é o capital, 1 mais a taxa, que é a taxa já dividida por 100, vezes 1, que eu nem precisava colocar, mas eu estou colocando aqui para te não esquecer depois. É o tempo. Fazendo todos esses cálculos, você tem um montante de 502,80 centavos. Se tu for um cara apavorado, se tu se apavorado, tu vai marcar a letra A, porque tem lá que o montante de 502,80 centavos. Eu tenho que comparar os dois investimentos. Então, tem que saber como é que isso vai ficar também para a questão do investimento CDB. Então, vamos lá. Fazendo para o CDB, eu tenho capital, é o mesmo, R$ 500. A taxa, ela se modifica para 0,876, que não pode modificar, que tu sempre tem que dividir por 100, olha só. Eu dividi por 100 e ficou essa taxa aqui, a 0,00876. E o tempo também é o mesmo, ele faz uma aplicação em um mês apenas. Vamos ver como é o montante que ele vai adquirir. Olha só. Montante 500,1 mais 0,00876 vezes 1. Portanto, o montante é de 504,38 centavos. Se tu também se apavorar, tu vai marcar uma opção que tem lá esse valor. Mas tem um detalhe muito interessante nessa questão, que na investimento CDB, ele tem um desconto de 4%, que é o imposto de renda, sobre o ganho, ou seja, sobre os juros. Se eu perguntasse para ti qual foi os juros que ele adquiriu aqui com essa aplicação, ora, se ele tinha um capital de R$ 500 e acumulou no total um montante de 504,38, o juro dele foi de R$ 4,38. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o R$ 4,38 e tirar 4%. Claro, é um desconto, é um imposto que ele vai pagar. Então, quando tu tira 4%, que basta tu multiplicar por 0,04%, tu vai ter esse valor aqui, que é o valor que tem que ser retirado do montante, para saber quanto foi de verdade esse montante, porque é um desconto sobre o ganho, ou seja, sobre os juros, não sobre o que você já tinha. E assim, o que eu posso fazer? Eu vou pegar o montante de 504,38 centavos e subtrair desse valor, que é os 4% sobre o ganho. Quando você faz essa continha aqui, você vai ter um total de 504,21. R$ 504,21. Portanto, a questão seria a letra D. Ok? Então, uma questão assim, aparentemente fácil, mas que exigia um pouquinho da tua atenção, né? Questão do Enem do ano passado. Portanto, essa foi a nossa videoaula de juros, a nossa primeira parte. Nas próximas aulas, eu estarei postando as outras partes da matemática financeira e aceito sugestões de videoaulas para que eu possa estar postando para vocês agora, ok? Foi um prazer estar na companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.